Salve, salve, galera do InfectoCast. Hoje a gente está aqui para mais um episódio. E aí, continuando a nossa parceria com o InfectoPads, recebo o Fabrício, dono do perfil do InfectoPads, que está aí na nossa parceria. Obrigado, Fabrício, pela parceria aí, pela presença de você aqui hoje. E o tema do nosso episódio é sobre toxoplasmose, né, Fabrício? Um tema que causa muita confusão e dificuldade de entendimento de muitas pessoas aí no dia a dia. Verdade, Klinger. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para a gente ficar discutindo esses temas. Esse início aí, a gente falando bastante sobre infecções congênitas, e a toxoplasmose traz muitas dúvidas, né, para o pessoal. Eu sempre comento, né, quando a gente começa a discutir infecção congênita, a gente começa a falar na gestante, né? Tudo começa na gestação. E a gente tem que começar com o diagnóstico. E a toxo faz parte do screening, né? A gente precisa avaliar essa gestante, né, durante a gestação. Algumas já sabem seu status sorológico antes, né, de repente uma segunda gestação, então aquela gestante que já sabe ser IgG reagente, né, ela já sabe que já teve a infecção, a gente diminui um pouco o nosso medo com relação à infecção durante a gestação, apesar do que a gente sabe que mesmo aquela gestante IgG reagente, se ela se deparar com alguma cepa mais virulenta, né, a gente pode ter uma nova infecção. Não é tão comum isso na tox como nos vírus. Os vírus, a CMV é um pouco mais fácil de pegar uma nova infecção, mas a gestante que ela é negativa, ela é toda negativa, soronegativa, ela deve fazer a sorologia mensal durante a gestação. A gente sabe que às vezes existem recomendações de alguns guidelines que nem recomendam fazer screening, né? Outros recomendam, né, como algumas diretrizes nacionais, inclusive, recomendam fazer trimestral esse screening. Mas a gente sabe que para melhor benefício do recém-nascido, a gente reduzir ao máximo as complicações de uma infecção durante a gestação ao feto, esse screening tem que ser mensal, né? Porque quanto mais precoce é o tratamento, cerca de 3 a 4 semanas após o diagnóstico materno, maior o benefício que o bebê vai ter. Então, infelizmente, essa gestante que é negativa deve fazer esse screening mensal. A gente sabe que não é uma recomendação do Ministério, mas que vários centros já utilizam isso baseado em alguns estudos que recomendam esse tipo de screening. E aí a gente vai se deparar nos casos positivos, né, Klinger? E aí começa a confusão. Eu acho que o principal que a gente deve falar é que a soroconversão do IgG negativo para um reagente marca um diagnóstico confirmatório na gestação. E às vezes a gente percebe que as pessoas não se dão conta disso, e a gestante que era toda negativa, às vezes lá no final da gestação aparece um IgG reagente e ninguém percebe que isso confirma a infecção, né? Como não apareceu o IgM, o pessoal fica esperando o IgM, e a gente vê às vezes comentários, não, mas não teve IgM, não aconteceu nada. Não, ela soroconverteu, padrão ouro. Aí a gente tem uma gestante com infecção confirmada durante a gestação. Então, essa gestante vai precisar fazer o seu manejo e o bebê vai ter que ser todo investigado. Eu acho que esse é o principal alerta, né? Que a gente ainda vê o pessoal não perceber isso, e só quando nasce o bebê alguém olha, nossa, teve soroconversão. Não, mas não teve IgM. Não, precisa fazer toda a investigação. Vamos ter aquela gestante que ao início da gestação, ela muitas vezes chega no primeiro exame com ambos reagentes, né, IgG e IgM, ainda no primeiro exame, ali no primeiro trimestre. Esta, digamos, é o filé para avaliação, e aí a gente pode se perder. Quando a gente tem a gestante com ambos testes reagentes, a gente rapidamente tem que lançar a mão da avidez para IgG. É um teste que vai ver o quanto este IgG é ávido, né, para se ligar a antígeno anticorpo. E quando a gente tem até 16 semanas esse teste IgG e IgM reagente, ainda há tempo da gente fazer essa avidez. Por isso que a gente não pode demorar muito tempo nesse cenário. Aí, fazendo a nossa avidez até 16 semanas e ela vindo alta, a gente consegue dizer que esses anticorpos, né, da classe IgG foram formados antes da concepção. E aí a gente não tem nada a ser feito neste manejo, não precisa fazer nenhum manejo com relação ao gestante e nem ao bebê ao nascimento. Porque a gente tem que ter cuidado quando a gente tem esse cenário depois de 16 semanas. IgG e IgM reagentes após 16 semanas, não adianta mais pedir avidez. Ainda o pessoal costuma às vezes pedir, mas se ela vier alta, como eu já tenho mais de 16 semanas, se eu tiver com 18, 20, 24 semanas de gestação, mesmo ela vindo alta, ela vai dizer que os anticorpos têm pelo menos 16 semanas, vai cair dentro da gestação, a gente não tem como afastar, a gente não tem certeza, mas a gente não pode afastar. Então a gente vai ter que manejar essa gestante como uma possível
infecção gestacional. E eu gosto muito de usar esses termos com sorologia. É possível, a gente não tem certeza. Quando eu comentei antes da soroconversão, a gestante que era negativa durante a gestação e aparece IgG na gestação, essa é uma infecção confirmada gestacional. E na sorologia é importante usar o confirmado, o possível, porque nem sempre a gente tem a certeza com sorologia. E então essa gestante que a gente tem IgG e IgM reagente até 16 semanas e avidez alta, é o cenário mais fácil, a gente consegue afastar a infecção na gestação. Mas a gente vai ter uma gestante com ambos reagentes, ainda com 16 semanas, que faz a sua avidez e a avidez vem baixa. E aí vale mais uma chamada de alerta, um alerta aqui. A avidez baixa, a gente não consegue dizer se é infecção aguda ou se é infecção passada, porque a gente tem anticorpo de IgG antigo que às vezes mantém a avidez baixa. Então, não é que a gente tem certeza que é infecção na gestação. O manejo vai ser assim. A gente não vai conseguir descartar, por isso a gente vai precisar manejar a gestante. Mas quando a gente conversa com essa gestante, a gente vai dizer, olha, não conseguimos descartar que a infecção foi antes da gestação, por isso nós precisamos manejar como se fosse. Diferente da gente dizer para ela, como as pessoas falam quando vem a avidez baixa, que é infecção aguda. Isso está incorreto, né? A avidez baixa, não sabemos. Então, nós estamos ali com 10, 12 semanas e a gente tem uma gestante com ambos os exames reagentes e avidez baixa, a gente vai ter que começar tratamento. Existem vários protocolos, né? Mas cada vez mais, quando a gente olha diagnósticos até 14 semanas, a gente começa com espiramicina para essa gestante, e já vai, no pré-natal de alto risco, encaminhar ela para uma possível punção do líquido amniótico para a gente fazer PCR. Então, menos de 14 semanas, espiramicina. Diagnóstico com mais de 14 semanas, a gente já pode usar sulfapirimetamina e ácido folínico e a gente parte para o PCR. Sempre que a gente for lançar a mão do líquido amniótico, do PCR no líquido amniótico, a gente precisa aguardar em torno de 4 semanas do diagnóstico, porque a gente vai ter um valor mais fidedigno do resultado desse PCR. Então não adianta a gente fazer o diagnóstico hoje e já fazer um PCR no amniótico amanhã, porque ela já tem lá 17, 21 semanas, porque a gente precisa aguardar 4 semanas. Então, vamos voltar na gestante. IgG e IgM reagentes, primeiro trimestre, fez a avidez veio baixa, ela tem 12, 11, menos de 14 semanas, começamos a espiramicina. Mais de 14, sulfapirimetamina folínico. Encaminhamos para daqui 4 semanas ela fazer o PCR no líquido amniótico. Fazendo o PCR no líquido amniótico, se o resultado vier negativo, a gente pode dizer que até este momento, porque quem produz o líquido amniótico é o bebê, o recém-nascido, o feto, não tem infecção. E como a gente já fez o diagnóstico anteriormente a isso, a gestante já está em tratamento, se ele não tem infecção ainda, o risco dele vir a se infectar acaba ficando muito baixo. Então, neste cenário, seja a gente ter iniciado espiramicina com menos de 14 semanas, ou a gente ter iniciado na gestante com mais de 14 semanas sulfapirimetamina e ácido folínico, a gente fazendo o PCR líquido amniótico, ele vindo negativo, a gente pode, neste momento, manter espiramicina se era ela, ou trocar para espiramicina se era sulfapirimetamina e manter este acompanhamento mensal com as ecografias, né, e observar que não tem nenhum tipo de alteração ao longo do pré-natal nas ecografias. E aí, mantendo espiramicina até o final. Então, é importante o líquido amniótico ser feito entre, geralmente, 17, 21, forçando 22 semanas, para que o valor preditivo negativo dele seja o máximo possível, 95%, 97%. Vindo negativo, trocamos ou mantemos espiramicina até o parto, fazendo ecografias mensais. Isso é muito importante, né, para a gente fazer desse cenário. Você tem acesso à centese fácil aí? Então, a gente, os serviços aqui acabam tendo o pré-natal de alto risco nos grandes centros, consegue realizar a amniocentese com a pesquisa do parasito. É claro que se a gente não tem a possibilidade de fazer, ou muitas vezes a gestante opta por não fazer a amniocentese, a gente tem que entender que o mais importante, se não for feito este teste, é manter o tratamento ou passar o tratamento para sulfapirimetamina até o final. Porque se a gente não fizer a amniocentese, a gente não vai ter a certeza se o feto está ou não está infectado. E aí, na incerteza, é melhor manter sulfapirimetamina até o final, ou se estava em uso de espiramicina e no momento
do líquido amniótico do PCR não for feito, trocar para sulfaperimetamina sulfolínico até o final. Assim, a gente usa drogas que têm passagem para a placenta e vão tratar o bebê. A espiramicina não faz isso, né? Ela só diminui a parasitemia materna para tentar evitar a transmissão. Então, se a gente faz um diagnóstico mais tardio, né, quando a gente começa a fazer diagnóstico que já passam as 23, 24 semanas, a gente já começa a entrar num cenário em que o valor preditivo negativo do PCR no líquido amniótico começa a cair. Em torno de 24 semanas, ele fica ali entre 75%, e quando chega próximo de 30 semanas, ele fica já em torno de 50%. Então, quando a gente faz diagnósticos mais tardios, já vale a pena a gente já começar com sulfaperimetamina e sulfolínico até o parto, fazendo as ecografias e sem pensar em fazer PCR no líquido amniótico, porque ele não vai nos descartar a infecção para que a gente possa manter espiramicina até o final. E a gente vê, às vezes, alguns PCR sendo feitos tardiamente, isso não vai mudar a conduta e vai só ter o risco que é baixo, né? A gente sabe que o PCR no amniótico tem um risco muito baixo, né, de terminar a gestação, mas mesmo assim ele tem que ser indicado quando ele vai mudar a conduta e quando a gente tem um melhor valor preditivo negativo. E aí, quando esse bebê nasce, quais são os cuidados que a gente precisa tomar? Então, quando a gente vai ter dois cenários, né? A gente vai ter o cenário daquela gestante que a gente não conseguiu confirmar a infecção no bebê, não tem nenhuma alteração nas ecomorfológicas, as ecografias obstétricas são normais, fez o seu PCR no líquido amniótico é negativo, a gente tem uma exposição confirmada ou possível, se a gente confirmou a infecção materna ou não conseguiu descartar. Esse bebê vai ser investigado para ver se ele tem infecção. E tem outro cenário, que é o cenário em que a gente tem, às vezes, um PCR no líquido amniótico positivo. Na gestação, a gente já sabe que este bebê tem toxoplasmose congênita. A gente já confirmou ainda no período pré-natal. Ou alguma manifestação em ecografia, que às vezes não é patognomônica, mas vai sugerir já manifestação clínica do bebê. Quando esse bebê nasce, a gente vai ter que fazer a investigação dele. Então, normalmente a investigação ela acaba sendo com a sorologia, o IgG e o IgM para esse bebê. A gente vai lançar mão de fazer uma imagem de sistema nervoso. Normalmente, serviços que têm bons ecografistas, a ecografia cerebral, né, o ultrassom cerebral, ele é suficiente para uma avaliação inicial desse bebê. A não ser que tenha alguma pequena alteração, alguma dúvida, aí sim a gente lança mão de tomografia ou ressonância, mas a ecografia é suficiente, né? Ultrassom. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala ecografia para tudo, o pessoal costuma falar é coração, né? Ecocardio, mas ultrassom cerebral é suficiente. E também a gente tem que fazer a pesquisa do toxoplasma em líquor, né? E coletar um líquor completo. Vale aqui uma ressalva que nem todo caso precisa realizar líquor. Aquele paciente em que a mãe tem diagnóstico no primeiro trimestre e que ela faz tratamento e mantém tratamento até o final, e ela fez o PCR no líquido amniótico e ele é negativo, esta criança tem um baixo risco, então os guidelines recomendam que não precisa realizar líquor, não precisamos realizar líquor. Se o serviço dispõe também de fazer o PCR também sérico, também vale a pena realizar, né? A gente sabe que acaba elevando muito o custo, líquor com PCR no líquor, PCR para toxoplasmose sérico, isso acaba levando muito custo, mas faz parte da investigação. E sempre que possível, ainda na maternidade, que a gente consiga uma avaliação de fundo de olho. Porque antigamente se tratava todos, mas a gente, naqueles pacientes que têm baixo risco e investigação toda normal, se a gente também tem um fundo de olho na maternidade realizado e normal, a gente consegue liberar essa criança sem precisar de nenhum tratamento. Ou, no mínimo, se ter algum fluxo que ele vai conseguir realizar o fundo de olho nessa primeira semana de vida, né, para que a gente não atrase, de repente, um bebê que é todo assintomático, laboratorialmente é normal, mas que a única alteração é uma coreoretinite. Isso é muito importante. Vale a pena a gente trazer um pouco ainda da gestação, que a toxo ela tem transmissibilidade e gravidade bem diferentes, né? A gente sabe que a gravidade de uma infecção adquirida, né, quando a gestante adquire toxo e transmite no primeiro trimestre, a gravidade é altíssima, né, 85% dos casos com manifestações neurológicas, oftalmológicas, muitas vezes, às vezes a gestação não vai adiante, mas a chance de transmissão nesse período é baixíssima, né, menos de 5%, nas primeiras semanas é extremamente raro a transmissão. Quando a gente avança na gestação, é aquela gestante que
adquire tóxico ao final, aquela coisa, durante toda a gestação cuidou para não comer carne mal passada, né? Não comer salada lavada de qualquer jeito, e aí no final dá uma relaxada, ela adquire a tóxico no final da gestação, né, depois de 28, 30, 32 semanas, aí começa a ter um aumento da transmissibilidade, que vai 70%, 80%, só que a gravidade é muito baixa, né? Então, geralmente, são bebês que costumam ter tóxico, mas são assintomáticos. Isso ajuda também na nossa avaliação, né? Quando o bebê nasce, né? Em prever qual é o risco desta criança ter toxoplasmose. Aquela criança que a mãe pegou no início da gestação, fez toda a investigação, tratou e o bebê nasce assintomático, o risco dele ter toxoplasmose é muito pequeno. Agora, aquele bebê que a mãe pegou ao final, ele vai nascer assintomático, provavelmente. Esse a gente tem que estar mais em cima para fazer toda a investigação e acompanhar muito mais de perto, porque ele pode ser assintomático e a gente vai confirmar a infecção. Então, depois de toda essa investigação do bebê, a gente costuma, por exemplo, iniciar tratamento somente naqueles que a gente tem confirmação da infecção. Então, eu vou ter um bebê que vai ter uma alteração oftalmológica no fundo de olho, tem uma corioretinite, eu tenho uma criança que tem calcificações cerebrais no ultrassom, eu vou ter uma criança que vai ter um líquor alterado extremamente sugestivo de toxoplasmose, ou ele vai ter PCR positivo, seja líquor ou seja sérico, e na parte sorológica ela é um pouco mais complexa. O IgG, ele pode ser do bebê ou materno. Aqui a gente não tem a capacidade de diferenciar eles. Estados Unidos, né, com Palo Alto, eles têm essa capacidade de, se envia o material para lá, eles conseguem avaliar se o IgG desta criança é dele ou é da mãe. Aqui a gente não consegue. E a gente tem, além do IgM, a gente também tem IgA, né? Poderia solicitar também IgA para esse recém-nascido. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. Sempre se fala que o que passa placenta é IgG, mas essa gestante, se ela tem IgG e IgM próximo do parto, os reagentes, pode existir o que a gente chama de escape placentário. E esse IgM, que não deveria passar, passa um pouco. E às vezes o que a gente detecta ao nascimento, no primeiro exame, com 1, 2 dias de vida, é IgM materno e não IgM produzido por este bebê. Por isso que sempre a gente recomenda que se tenha sorologias dessa gestante no periparto, principalmente se ela tem exames a mais de 30 dias antes do parto, né, para a gente saber como é que estão esses anticorpos. O bebê nasce e acaba se coletando ali no segundo dia de vida, no máximo já se coleta, ninguém fica esperando para coletar. E quando vem ambos reagentes, o que a gente recomenda é que se repita a sorologia depois do 5º dia, porque a meia-vida desse IgM é de 5 dias. Então, se ele persiste positivo após 5 dias no bebê, é dele, não é mais materno que tem escape. E o IgA faz a mesma coisa. Se a mãe teria IgA, né, que é um exame que não é tão rotineiro na nossa prática, né? Mas se a mãe tem IgA e o bebê tem IgA positivo por escape, esse já leva 10 dias, né, de meia-vida dentro do bebê, então teria que repetir depois do 10º dia. Então, na prática, o bebê acaba fazendo tudo isso no primeiro, segundo dia de vida. Se ele tem IgG e IgM reagente, o resto é tudo normal, a gente repete no 5º dia. Ele já sai do nosso hospital já com o retorno programado para coletar exames no 6º dia e a gente revê ele ali 1 ou 2 dias depois dessa coleta para confirmar que ele mantém IgM positivo, claro, dentro que tudo o resto é normal. Agora, se o bebê tem IgM reagente no primeiro, segundo dia de vida e ele já tem outras alterações sugestivas de toxoplasmose, a gente não fica muito se preocupando com esse IgM. Então, isso é fundamental. Um outro dado que é importante é que a gente agora, no teste do pezinho, incluiu toxoplasmose, né? Então, a gente está começando a ver muitos bebês que não se tinha suspeita alguma da gestante ter toxoplasmose, estão começando a aparecer IgMs positivos no teste do pezinho. E aí, a gente precisa ter esses laboratórios que realizam isso muito atentos e ágeis, né? Porque quando dá alguma alteração no teste do pezinho, o correto é que esse laboratório ligue imediatamente para essa família, para que se tenha a coleta sérica, não só do papel filtro, tanto da mãe quanto do bebê, para a gente comparar exatamente, para ver o que é aquele IgM que deu reagente em teste do pezinho, né? Confirmar com as duas, IgG e IgM da mãe, IgG e IgM do bebê, né? E ver se não foi feito o teste do pezinho entre 3º e 7º dia, se ele foi feito antes do 5º dia, aí repetir depois do 5º dia com os exames séricos. Bacana. E a gente acaba pegando muito esses tipos de paciente, né? Que o pessoal não sabe o que fazer e acaba fazendo alguns diagnósticos errados. E para aquela mãe, Fabrício, que chega no nascimento e não tem nenhuma sorologia para
para toxo, a gente continuaria o mesmo esquema, né? Solicitaria e faria investigação. Quando a gente, por exemplo, a gestante chega, não tem sorologia alguma, o pessoal lá faz teste rápido de HIV, teste rápido de sífilis, vê as outras sorologias importantes, tem que fazer toxo, IgG e IgM. E tem alguns casos que são surpreendentes, né? Às vezes a gestante vai estar tudo negativo, beleza, não precisa se preocupar com toxo. Essa gestante que chega com IgG reagente sem IgM, paciência, né? Examina o bebê, se não tiver nenhum comemorativo que sugira toxo, vida que segue. Mas a gente já teve alguns casos em que o primeiro exame positivo, ela mesmo a gestante com pré-natal, ela chega e ela tem exame há mais de 30 dias para toxo, o pessoal solicita. E aí no parto, IgG e IgM reagentes. E aí se investiga todo o bebê. Líquor, ultrassom, avaliação do oftalmo e sorologia. Sorologia dos bebês, IgG e IgM não reagente. E a mãe tem ambos. Teoricamente, o bebê já deveria ter um IgG, né? Mas provavelmente a infecção dessa mãe foi tão recente que ainda não deu tempo nem de passar IgG para esse bebê. E o que a gente faz na rotina com esses casos é repetir em 30 dias essa sorologia do bebê. E nós já tivemos 2 pacientes em que a soroconversão ocorreu em 30 dias. Ele tem a mãe, primeiro teste na hora do parto, IgG e IgM reagentes, o recém-nascido totalmente normal na investigação, com IgG e IgM ambos não reagentes, e com 30 dias o bebê IgG e IgM reagentes, e a gente faz aí a confirmação. Gestante adquiriu ao final da gestação, transmissão extremamente elevada, bebê assintomático, que é o comum nesses casos, e a gente confirma o diagnóstico ali em 30 dias no nosso laboratório. Já tivemos 2 casos assim, que a gestante teve o diagnóstico na hora do parto, e o bebê era totalmente normal, inclusive a sorologia, e só foi positiva com 30 dias. E nos casos que a gente confirma, a gente vai fazer o tratamento aí 1 ano, e como que vai ser esse segmento dessa criança? Então, a gente acaba seguindo, na grande maioria das vezes, o protocolo americano, da Academia Americana de Pediatria, que considera o tempo de tratamento de 12 meses, é o que os nossos protocolos nacionais também recomendam. Sulfapirimetamina folínico, é sempre importante que a gente tente manipular essas medicações, né? Aqui a nossa Secretaria de Saúde reserva esses medicamentos somente para tratamento de toxo gestacional e toxo congênito. Então a gente consegue, né, encaminhar essa paciente, né, o recém-nascido, para retirar na Secretaria de Saúde os medicamentos, os 3, mas a gente tenta sempre manipular. Por quê? Primeiro, porque a gente consegue oferecer de forma mais correta a miligramagem que o paciente precisa receber. A gente perde menos medicação, né? Porque a sulfa, que tem 500 miligramas, a gente pega uma criança de 5 quilos, vai usar 50 miligramas, né? Vai usar 250 miligramas por dose. Então a gente vai conseguir aproveitar melhor esse comprimido do que fazer uma manipulação caseira, que a gente sabe que nem sempre aqueles 3 ml que a mãe escolheu tem a miligramagem que a gente gostaria, né? Às vezes ficou um resto ali, naquele resto de ml até fica mais. Então manipula. Manipulações são padrão, né? Na toxo, sulfa, a gente manipula para 100 miligramas por ml, a pirimetamina para 2 miligramas por ml e o asfolínico para 5 miligramas por ml. E aí o tratamento começa no bebê assintomático, mas com infecção confirmada, muitas vezes pela sorologia, seja provavelmente pelo IgM ou um IgA reagente, ou aquele bebê que às vezes a gente acompanha e aquele que a gente definiu não tratar, a gente vai ficar acompanhando com a sorologia, e se o IgG do bebê subir, a gente confirma a infecção dele, ele vai começar a tratar. A gente trata por 1 ano com sulfapirimetamina. No assintomático, a gente faz 2 meses de tratamento intensivo, que é sulfa diária, pirimetamina diária. E aí, depois do segundo mês, a gente passa a usar a pirimetamina 3 vezes por semana até o final. A sulfa é sempre diária. No bebê sintomático, aí a gente usa a fase intensiva por 6 meses. Sulfa e pirimetaminas diária. E a partir do 6º mês em diante, depois do 6º mês, passa a ser pirimetamina 3 vezes por semana. Essa diferença de tratamento modifica a maneira como a gente se preocupa com a toxicidade, porque ao longo do tratamento, esse bebê vai ter que ter controle de hemograma, de enzimas hepáticas, função renal e exame qualitativo de urina, né? A gente sabe que sulfa pode fazer cristais, né? Principalmente no adolescente adulto, mas a gente se preocupa também no recém-nascido, no lactente que está tratando. E se a gente for seguir guidelines, a coleta é quinzenal, né? A cada 15 dias. Mas isso, na prática, acaba sendo muito difícil. Então, o que a gente faz é os primeiros exames ali de controle antes do tratamento, faz a primeira testagem, se não ocorreu nada ali, em 3 a 4 semanas, olhando
não tem nenhuma toxicidade, aí eu acabo mantendo esse controle mensal. Uma tendência de usar uma dose um pouco mais no teto superior do ácido folínico, né, às vezes diário, em vez de usar 3 vezes por semana, pelo menos a gente até entender como esse recém-nascido, esse lactente, vai se comportar com a toxicidade. Se a gente vê que não há neutropenia, não faz hepatite, a gente vai mantendo diário e vai começando a espaçar. Se eu tenho uma criança que vai usar em fase intensiva por 2 meses, eu fico mais preocupado nesses primeiros 2 meses, porque vai estar com pirimetamina diária. Quando passa a pirimetamina para 3 vezes por semana, a gente já começa a ficar mais tranquilo, os exames a cada 30, 40 dias, e quando está naquele paciente que usa fase intensiva por 6 meses, a gente fica mais preocupante, né, esses primeiros 6 meses. Então tem que ficar muito atento. E aí quando começa a ter neutropenias, a gente às vezes aumenta um pouco a dose do ácido folínico, a gente evita de subir dose, se a criança ganha um pouquinho de peso, mantém a dose, vê como é que vai ser o próximo hemograma, antecipa um pouco mais, não faz mais, teve neutropenia, teve hepatite, eu não vou fazer daqui 30 dias o exame, eu já vou ter que fazer o exame daqui 15 dias, sem aumento de dose, com aumento do ácido folínico. É um pouco essa arte ao longo do acompanhamento desse paciente que faz uso. Mas mantendo essa dose de não se preocupando muito em usar a dose muito baixa de ácido folínico, tentando essa dose mais diária, pelo menos no início até entender como esse paciente costuma ir bem. Existem alguns outros protocolos que acabam usando esquemas mais curtos, né? Existe um protocolo alemão, né, que é a corte alemã, que eles fazem tempos de tratamento, por exemplo, por paciente assintomático por 3 meses. Por paciente com sintomas leves por 6 e aqueles pacientes com sintomas graves, acometimento do sistema nervoso, aí sim por 12 meses, né? Eu vou ser sincero que pontualmente, em alguns pacientes, a gente até acaba utilizando este outro protocolo, principalmente naqueles pacientes que são assintomáticos e que acabam tendo tanta toxicidade ao longo do tratamento que a gente, às vezes, prefere suspender, às vezes não faça os 3 meses do assintomático da corte alemã, mas às vezes 6 meses num paciente assintomático pode ser suficiente do que a gente acabar pesando o risco-benefício dessa toxicidade. E, Fabrício, como que a gente faz esse segmento em relação às outras avaliações? Então, você repete esse ultrassom, essa ecografia, como você costuma falar, depois, ou só mesmo essa lá na maternidade ao nascimento já é o suficiente? Em relação à periodicidade da avaliação oftalmológica, da avaliação auditiva, como que você faz esse segmento? A parte neurológica, quando a gente tem uma avaliação inicial, assim, normal, a chance dele vir a ter alteração em imagem é muito pequena. Então, a gente se contenta com um exame normal e a gente não se preocupa, a não ser que tenha alguma clínica, né? O paciente que vai acompanhar período encefálico, o desenvolvimento neuropsicomotor. Se a gente trata esse paciente, a gente encaminha para o neurologista para fazer uma avaliação. Com relação à parte oftalmológica, seja a toxo confirmada, seja o paciente que a gente está com conduta expectante, a gente precisa um acompanhamento mais de perto, né? Esse expectante, a gente está mantendo uma conduta expectante, né? A gente precisa uma avaliação pelo menos a cada 2 meses nesse paciente, enquanto a gente vai só acompanhando a sorologia para ver se vai cair o IgG. O paciente com infecção confirmada, eu vou dizer que a gente precisa a cada 30, 60 dias na primeira avaliação e a gente vai espaçando a cada 2, 3 meses no primeiro ano de vida. E é claro, quanto mais próximo do término, a gente está com o tratamento completo, a gente começa daí em diante, nos primeiros 2, 3 anos, a cada 4, 6 meses, a avaliação, até depois do 3º ano ficar anual. Às vezes é difícil de convencer o oftalmologista que ele precisa olhar essa criança tantas vezes, né? Porque eles olham, o fundo de olho está normal, revisão em 6 meses. Mas nesse período inicial é importante ter uma parceria com a equipe de oftalmologia para que no paciente que está com conduta expectante, que a gente até não comentei muito, aquele paciente que é totalmente assintomático, nasceu IgG reagente, IgM não reagente, ele não tem nenhuma alteração laboratorial ou de exame físico, a gente vai acompanhando esse IgG, né, mensal. Por quê? Se é anticorpo materno, ele vai ter o clearance desse anticorpo, né, entre 6 a 9 meses até 1 ano, provavelmente. Então, a gente vai ter, ele não é um teste quantitativo, mas ele acaba expressando uma certa quantidade quando a gente avalia, né? Diferente do VDRL, que realmente mostra uma quantidade, né? Mas a gente vai acompanhando e esse IgG vai caindo. Se ele cair, ficar 2 não reagentes no intervalo de 30, 40 dias, a gente descarta a infecção congênita.
Mas se ele subir, a gente vai confirmar. Só que a gente não precisa esperar para confirmar essa subida só. Daqui a pouco vai subir com 6 meses. A gente ficou 6 meses olhando. Clinicamente não tinha nada, mas fundo de olho, só o oftalmo consegue nos dar essa avaliação. Então, neste período que a gente está acompanhando esse paciente expectante, precisa que o oftalmologista, pelo menos a cada 60 dias, 90 no máximo, avalie nesse período. Então, ao nascimento, depois com 2, 3 meses, tem que ter uma avaliação para a gente ficar de perto. Porque se tiver uma alteração oftalmológica, nem espera mais o IgG, já confirma a infecção e a gente começa o tratamento nesse bebê. E a avaliação auditiva? A avaliação auditiva, esse paciente precisa ser feito, né? E é sempre importante a gente entender. Confirmou toxoplasmose, ele vai precisar acompanhamento oftalmológico. Dizem que até os 18 anos, alguns guides, outros dizem que acaba ficando para o resto da vida. Claro que depois do 3º ano, oftalmo pode ser anual, né? Porque não tratado a infecção congênita tem risco absurdamente alto de vir a ter lesão oftalmológica. Por isso que é importante tratar mesmo os assintomáticos. E quando a gente trata, reduz bastante, mas não elimina totalmente o risco de vir a ter lesão oftalmológica. Então, o neurologista vai ter que fazer uma avaliação, pelo menos. Geralmente, quando o paciente é assintomático, uma avaliação é suficiente. O oftalmo vai ser, como eu comentei, e a avaliação auditiva esse paciente vai precisar fazer também ao longo do acompanhamento para a gente também observar alguma alteração auditiva nesse paciente nesse primeiro ano de vida, né? Que acaba sendo praxe, né? Essas crianças precisam ter avaliação no segmento. Eu acho que o oftalmo que acaba sendo mais vezes além do que normalmente na puericultura essa criança vai precisar receber. Perfeito. E tem algumas coisas, né? Alguns locais têm, às vezes, uma prevalência maior de tóxico, né? Algumas regiões, né? A gente tem... O Rio Grande do Sul acaba sendo um dos locais do país que tem bastante toxoplasmose. A cidade de Erechim aqui é uma cidade que sempre foi muito famosa por ter casos, né? De ter cepas mais virulentas. A gente teve um surto totalmente fora da curva na cidade de Santa Maria, aqui uns anos atrás, em que realmente era um parasito mais virulento, que causou infecção em pessoas que já haviam tido, né? Tinha gestantes que já haviam tido antes toxoplasmose e acabaram tendo na gestação. Então, isso é uma coisa importante da gente sempre se guiar e olhar pela epidemiologia do local. Acho que a gente pode revisar, assim, o que a gente tem de erros frequentes, assim. Esperar a IgM positivar para fazer alguma coisa, né? Então, se a pessoa era toda não reagente e apareceu o IgG, diagnóstico padrão ouro, né? Cuidar para não deixar passar uma soroconversão de IgG, que é o importante. Uma outra coisa que faltou a gente comentar é sobre o ácido fólico, né? A toxoplasmose se trata, né, com sulfapirimetamina. Ácido folínico serve para a gente evitar a toxicidade, mas não se usa ácido fólico, né? O ácido folínico ou fólico nossas células conseguem utilizar, o parasita só usa ácido fólico, então a gente tem que usar ácido folínico. Isso é fundamental e às vezes até que diminuiu bastante, mas antigamente quando eu fazia as receitas eu avisava a família, olha, vamos tentar passar ácido fólico, não deixa ácido folínico. E realmente a pessoa voltava e dizia, tentaram dar ácido fólico, eu disse que não podia. Mas atualmente já está muito... E até porque hoje está bem centralizado, né, a distribuição, né? Ficou uma época que ficou uma dificuldade de conseguir as medicações e hoje, como está centralizado, está bem correto, né? Uma coisa que a gente vê muito é, às vezes a gente tem a gestante já com IgG reagente, IgM não reagente no primeiro exame da gestação. Eu acho que por praxe, por já ter às vezes os pedidos prontos no consultório, se repete essa sorologia, né? Isso às vezes dá dor de cabeça, porque daqui a pouco dá uma reação cruzada com alguma coisa, aparece um IgM determinado no meio do caminho e aí o pessoal já não sabe o que fazer. Então a gestante que é IgG reagente, esquece, não repitam mais o teste, né? E o IgM pode ser residual também, né? A gente vê assim, a presença desse IgM residual, isso dá uma confusão danada, né? Vão pra gente desesperado. E é só o IgM residual. E a outra coisa que é muito importante é lembrar de sempre orientar essa gestante como se prevenir da toxoplasmose. Gestante chega no primeiro pré-natal, IgG, IgM reagente, existe aquela, não pode comer carne mal passada, a salada tem que lavar bem, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul aqui o pessoal faz churrasco toda hora, e aí, assim, na mesma tábua que está cortando a carne da gestante extremamente lá preta, tá a carne mal passada do lado e aquele caldinho ali misturando as carnes. Então, é uma coisa que precisa de muito cuidado. A lavar bem as saladas é bem complexo de fazer, não é tão simples, né? De qualquer lavadinha, cuidado quando come fora do seu ambiente, né? Que a gente não sabe como em algum restaurante, visitando alguém, como é que essa pessoa vai fazer. Então, aquela gestante IgG negativo,
ela tem que cuidar muito durante a gestação. Eu acho que um alerta para os obstetras lembrarem de fazer essa orientação, às vezes até por escrito, ter no consultório lá um formuláriozinho já com todas as orientações e entregar, porque na hora, ali na consulta, fazer 2 ou 3 recomendações é muita informação para essa gestante. Às vezes ela vai esquecer metade, então levar um formuláriozinho do consultório já com todas as recomendações, o que ela deve fazer, e principalmente tem que ter adesão desde o início até o final, porque se no finalzinho, agora tá chegando perto, dá uma aliviada, ali que pega e ali transmite muito, né? Exato. É bom quando a gente pega a grávida que já é GG positivo, né? Porque, coitadas, é muito sofrimento. Perfeito, Fabrício. Obrigado pela presença de você. Foi muito esclarecedor aí o episódio. E agradeço aí a parceria novamente. A gente vai fazer alguns posts aí essa semana. Pessoal, vamos revisar aí esse tema durante a semana. Obrigado. Obrigado aí, um abração, Clint. Semibreves, edição de podcast.